Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um direto de dicas da farmacêutica. O meu nome é Paula Iglesias, sou farmacêutica naturalmente e é com imenso gosto que aqui estou para mais um serão de promoção da literacia em saúde. E hoje vamos abordar um tema que para alguns ainda é tabu, que envolve muitos mitos, mas nós hoje aqui quase que sem filtros, numa conversa com o Dr. Bernardo Pessoa, vamos abordar as principais questões, dúvidas, mitos e também responder a todas as perguntas, que eu já tenho aqui a minha cábula com todas as perguntas que colocaram na story que fomos partilhando ontem e hoje. E por isso, sem mais delongas, vou já convidar o Dr. Bernardo Pessoa para se juntar aqui a nós. Entretanto, se acharem que este tema da saúde masculina, testosterona, a importância que tem na vida dos homens, hoje principalmente dos homens, também na das mulheres, mas hoje vamos focar-nos na saúde masculina, podem sempre convidar outras pessoas para se juntar a nós através desta seta aqui no canto inferior à direita. A este serão, aqui de quarta-feira. O Dr. Bernardo já está aqui conosco. Olá! Tudo bem? Boa noite, como é que está? Eu não sei se devo dizer doutora Paula, ou professora Paula, ou colega Paula, mas Paula, eu estou por bem. favor. Paula. Ok, ficamos por Paula. Eu estou ótimo, Paula, obrigadíssimo. Bernardo, seja muito bem-vindo. É um gosto enorme. Obrigada por ter aceitado aqui este desafio para esta conversa. E aqui já esta introdução, este quebra-gelo que o Dr. Exato. Bernardo já colocou, obriga-nos agora aqui a explicar um bocadinho que nós já nos conhecemos há muitos anos. Uhum. O Dr. Bernardo, antes de tirar o curso de Medicina, tirou o curso de Ciências Farmacêuticas e, com muita honra minha, foi meu aluno no 5º ano, já há alguns anos atrás, É alguns verdade. valentes anos atrás, já em 2001 ou 2002, por aí. Alguns. E por Alguns. isso já nos conhecemos há muitos anos. É um gosto enorme. E eu queria, antes de mais, e perguntar um bocadinho o percurso e como é que chegou aqui à modulação hormonal dos homens, à saúde masculina, aqui a cuidar das hormonas, algo que se calhar as mulheres já há algum tempo, há alguns anos, já têm aqui, bom, ainda há muito para fazer, também aqui Claro. na saúde hormonal feminina, mas que se calhar já há mais mulheres que se cuidam nesse aspecto e os homens ainda não tanto, mas já nos vai contar tudo sobre isso. Mas conte-nos um bocadinho sobre o seu percurso e como é que quem começou por estudar ciências farmacêuticas, depois foi estudar medicina e depois como é que se apaixonou pela medicina desportiva, integrativa, de onde é que veio esta paixão e onde é que trabalha atualmente e o que é que está a fazer. Ok. Vou ver se consigo responder a todas as perguntas, está bem, Paulo? Mas olha, antes de mais, obrigadíssimo pelo convite. Professora, doutora, Paula, é um grande prazer estar aqui, não só pela honra de ser convidado, como hoje aluno, mas agora estando a assumir outro papel. E estou mesmo muito contente por uma razão, sinceramente, é que isto é uma grande vitória para os homens. É uma grande vitória para os homens nós começarmos a cuidar hormonalmente, mas é uma vitória que nós devemos a vocês, mulheres. Porque foram vocês que abriram o caminho e que começaram a lutar pelos vossos direitos a nível de reposição hormonal e a nível de melhoria hormonal. E, portanto, nós estamos a aproveitar a vossa embalagem, de certa forma. Mas já era, sem tempo, que os homens também começassem a tomar conta da sua, enfim, da sua qualidade de vida após a meia-idade, ok? Vamos chamar aqui, não vamos chamar envelhecimento, vamos chamar após a meia-idade. E sem dúvida que nós estamos a usufruir daquilo que vocês já tanto batalharam, vocês mulheres, com, enfim, a disrupção de vida que vocês têm com a menopausa e com toda a melhoria hormonal que vocês têm já conseguido fazer, mas, como tu disseste, ainda há muito por fazer. Enfim, como é que eu vim parar aqui? Parece que foi tudo muito estudado ou muito premeditado, mas não foi. Isto foi um mero acaso dos estudos ou das formações ou do meu percurso académico que acabou por culminar exatamente nesta área. Porque, repara, a minha primeira licenciatura em farmácia, ciências farmacêuticas, como tu conheces, deu-me uma vontade e uma familiarização com a farmacodinâmica, com todos os princípios ativos e toda a farmacologia que, no fundo, nós utilizamos no nosso dia-a-dia na medicina
e que depois foi o meu segundo curso. Portanto, eu fui tirar o curso de medicina e, portanto, é isso que estou a fazer no meu dia a dia. Entretanto, ao longo deste percurso, paralelamente, o desporto sempre esteve presente na minha vida e foi uma paixão. Foi uma paixão que eu nunca deixei de fazer, independentemente dos cursos, ou mestrados, ou pós-graduações, esteve sempre presente. E eu pensei que podia aliar, de certa forma, a minha prática clínica com o desporto. E foi aí que fui fazer esta especialização em medicina desportiva e comecei a ser um médico de medicina desportiva. No entanto, eu não conseguia utilizar todos os meus conhecimentos e ainda havia ali qualquer coisa que faltava. E o qualquer coisa que faltava era exatamente isto, era nós conseguirmos utilizar o conhecimento da farmacologia com o desporto enquanto ferramenta terapêutica e com isto conseguirmos melhorar a vida dos homens e das mulheres. Aqui não há qualquer distinção, porque ambos necessitamos e beneficiamos das duas coisas. Portanto, juntamente com isto e com algum conhecimento na suplementação que eu já tinha do mundo do desporto e com a formação que eu depois acabei por fazer na parte da hormonoterapia propriamente dita, culminou tudo nisto. E realmente, felizmente para todos os homens e para todos os casais, e as mulheres também acabam por beneficiar disto, tem-se desenvolvido aqui um nicho de interesse e de procura pela qualidade de vida do homem que, sem dúvida, há muito ainda por trabalhar, ainda mais do que nas mulheres. Bernardo, tu já falaste em menopausa há Sim, bocadinho, não é? sim, Andropausa, quais são as principais diferenças? Esta palavra ainda tem assim um peso muito grande, não é é? verdade. Quais são as principais diferenças? Portanto, a menopausa, assim, de uma maneira muito simples, não é? Considera-se, define-se ao fim de um ano, não é? Em que Sim, uma mulher já não é menstruada. exatamente, É exatamente. um marco, Portanto, é é a uma data. falência, Temos marca a aquela data, não falência, é? exato, marca a falência ovárica da mulher, ok? E há uma descida abrupta dos níveis de estrogénios e progesterona. Isto para ser aqui bem científico. Mas há aqui uma hormona que, tanto nos homens como nas mulheres, é muito importante, que é a testosterona, que tem um pico na adolescência, ok? E ali nos 20, 25 anos, e que marca o nosso desenvolvimento das características sexuais, portanto é muito importante logo nesta fase, mas que depois, a partir entre os 20 e os 30 anos, começa a entrar em declínio. E é um declínio muito, muito progressivo. E é tão progressivo que os homens muitas vezes nem dão conta dele e acabam por se desculpar com a idade para tudo. Estás a Com o perceber? cansaço, não é? É Com o o cansaço, stress. é a falta de líbido, é a composição corporal que muda e as pessoas dizem, pois, mas isto é da idade, não é? E então andamos a encostar demasiado a esta desculpa da idade e não olhamos para esta desregulação hormonal que é fisiológica haver um certo declínio, mas pode haver um declínio muito mais rápido, bem, se tivermos alguma condição patológica, mas também se a nossa vida não estiver otimizada a nível de alimentação, a nível de suplementação, a nível de exercício físico, a nível de sono, e portanto acabamos por ter uma andropausa, que é também este declínio hormonal masculino, muito mais rapidamente, ok? E acabaste de dizer uma coisa muito importante, é que e isso nas nossas stories percebemos que ainda havia aqui dúvidas, Ok. porque eu tenho aqui os resultados, 10% das 300 e tal pessoas que responderam às nossas perguntas acham que a testosterona só é produzida pelos homens, mas não é assim. Não. Então é assim, a testosterona tem um papel extremamente importante. Nós associamos sempre como uma hormona sexual porque é maioritariamente sexual e uma hormona masculina porque é maioritariamente masculina. Mas em números redondos, os homens têm 10 vezes mais de testosterona do que as mulheres. Mas as mulheres também têm, também produzem e também necessitam, ok? Necessitam para a sua qualidade muscular, para o seu desenvolvimento neurocognitivo, para a sua confiança, para a sua libido. Portanto, isto é igualmente importante no homem e na mulher. E, portanto, quando nós dizemos que os estrogénios são da mulher, nós também precisamos muito de estrogénios. Ai de nós que nós não tivéssemos estrogénios e progesterones. Agora, a relação é que é completamente diferente. E por isso, só para acrescentar aqui um parênteses, que é o que interessa, mais do que sabermos o valor da testosterona, o valor do estrogênio, é a relação entre estas hormonas, porque as hormonas não atuam de forma isolada. Okay? Isto é um equilíbrio, é uma sopa de ingredientes hormonais que tem que ser avaliada de uma forma muito, enfim, complexa, mas também holística, chamemos assim, sabes? Exatamente. E por isso também não é de estranhar
que tantas vezes a medicina de smart aging, anti-aging, da longevidade saudável, os médicos prescrevam para as mulheres também, para além de já falaste de estrogénios, da progesterona, entre tantos outros suplementos que também prescrevem, mas que prescrevem também, e é muito comum, testosterona. Sem dúvida, sem dúvida. Então é assim, em relação à produção de testosterona, que no homem é essencialmente nos testículos e na mulher a estrutura equivalente da mulher são os ovários, ok? A testosterona é em 90% produzida nestas duas estruturas, mas também é produzida nas nossas glândulas suprarrenais, ok? Em cerca de 10%. Agora, o que há é um declínio progressivo a partir dos 20, 30 anos, tanto no homem como na mulher. E esta produção de testosterona, na mulher, não desaparece com a menopausa. Continua, assim, a ter um declínio, mas um declínio significativo. E por isso as mulheres muitas vezes repõem estrogênio, repõem a progesterona, mas a sua libido, a sua composição corporal, a sua confiança, o seu estado de humor, as suas sexualidades não ficam resolvidas e, portanto, pode ser necessário também repor a testosterona na mulher. Bernardo, outra pergunta das stories que levantou aqui uma multiplicidade de questões de respostas. Foi a partir de que idade começa a testosterona a decair nos homens? Agora vamos falar só de homens. Ok, vamos a isso. Vamos a isso. Então é assim, como eu te disse, o pico é por volta dos 20 anos, ok? E depois há pessoas que começam a ter declínios mais rápidos conforme o seu estilo de vida ou alguma condição patológica. E, portanto, para responder à tua pergunta, os níveis de testosterona começam a descer entre os 20 e os 30 anos. Não é que isto seja problemático, isto é fisiológico. Atenção. Agora, até que os Ou sintomas... seja, é normal, é É natural. normal, é normal, é normal. Agora, até que os sintomas se façam sentir de uma descida significativa da testosterona, pode levar aí 10, 20 anos, ok? E, portanto, a descida começa cedo, mas até nós sairmos dos valores ideais, mais do que normais, ideais, porque há que fazer essa distinção, É muito importante. é Essa muito diferente. distinção é fundamental. É fundamental, fundamental. Porque, olha, há um dado muito engraçado, Paula, e como nós somos pessoas de ciências, nós gostamos desta fundamentação científica, os valores normais, e isto só vendo o estudo é que se acredita, mas os valores normais da testosterona de um homem de 40 anos de hoje em dia equivalem aos valores de testosterona normais de um homem de 60 anos há 20 anos atrás. Isto deixa-nos a pensar, não é? O que é que nós andamos aqui a fazer com a nossa saúde que os valores normais baixaram assim tanto? E, Ou portanto, seja, a importância que o estilo de vida, não é? é E isso, aquilo é tudo a isso que nós mesmo. estamos sujeitos no dia a dia É isso tem e se mesmo. reflete aqui também. Exatamente. A razão que leva a isto, podemos debater aqui se é a alimentação, se é a inatividade física, se é toda a exposição a químicos e a plásticos, enfim, Alteradores isto dá para endócrinos. outra live, não é? Mas sem dúvida que alguma coisa estamos a fazer muito mal. Ok? Isto só para chamar a atenção aqui uma coisa às pessoas que nos estão a ouvir, que é quando nós vamos ao médico e olhamos para os valores e os valores estão normais, esse normal pode não ser o ótimo. Ok? E é isso que é Exatamente. importante Isso é muito destacar. importante. E eu acho que a medicina funcional integrativa está sempre a olhar para isso. Quais são os valores ideais Sim, e não aquele parâmetro em que muitas vezes estamos todos focados só se ainda está normal ou se já está é isso mesmo. apresenta É alguma isso mesmo. patologia, não é? É isso Alguma mesmo. doença e já estamos na fase do tratar e não do prevenir. É isso Daí mesmo. ser tão importante percebermos bem quais são os valores ideais. É isso mesmo. É isso mesmo. Ou seja, se Permite-nos nós formos prevenir olhar, e garantir que estamos ali o máximo tempo possível. claro, se nós formos olhar para o que é um homem normal de hoje em dia, de 40 anos, não é assim grande coisa. E portanto, aquilo que eu digo aos meus utentes é: tu queres ser o normal? Não. E as pessoas dizem: não, realmente eu não quero A ser. melhor versão de mim, não é? Exatamente, exatamente. E eles conseguem, eles conseguem. Então, como é que se pode medir, avaliar os níveis de testosterona? Ok, então é assim. Como eu te disse, a testosterona é uma hormona, ok? E que não age isoladamente num órgão ou independente das outras hormonas. E, portanto, nós temos que ver isto tudo como um todo, ok? Porque não vale a pena eu dizer-te: olha, eu tenho 500 de testosterona, isso é bom, é mau? Não sei. Porque 500 de testosterona para ti podem funcionar, podem ser suficientes para ocupar todos os teus receptores de testosterona pelo teu organismo. Isto pode ser funcional para ti, ok? Como também poderemos ter outras hormonas em altos níveis, por exemplo, o cortisol ou Sexual Hormone Binding Globulin,
que vão raptar esta testosterona e vão torná-la disfuncional. E portanto nós temos que olhar para os valores da testosterona de uma forma um bocadinho mais competente, digamos assim. Mas lembrarmos sempre que os valores da testosterona e os valores analíticos são meios complementares de diagnóstico. E, portanto, nós temos que olhar para a clínica, ok? E antes de qualquer valor laboratorial, nós temos que fazer duas coisas. Primeiro, uma história médica completa, a anamnese completa, e depois aplicar alguns questionários que, de forma internacional, já estão validados para nós podermos medir sintomas compatíveis com a baixa testosterona. Este teste chama-se, é muito fácil e está disponível online, qualquer pessoa pode aplicar. Chama-se Adams Test e qualquer pessoa pode fazer. São só 10 perguntas, sim ou não, e a pessoa vê logo ali se há sintomas que vão convergir com uma possível decréscimo de testosterona. E E depois, quais são claro, esses, desculpa diz, interromper-te, diz. Bernardo, e quais são esses sintomas? Porque também foi uma das questões das stories, e em que a maioria das pessoas, 60%, acha que o principal sintoma é a falta de líbido ou disfunção erétil. Portanto, os outros sintomas que lá estavam apareceram em 10%, poucas pessoas Claro, apontaram os outros sintomas. Por isso eu acho claro, que é importante falarmos, claro. agora que falaste do teste, Uhum, de autoavaliação, que as pessoas uhum. podem fazer e Podem? ter logo uma noção se de facto já estão com sintomas ou não de um déficit de testosterona. Quais Uhum. são esses sintomas principais? Então, olha, é óbvio que há sempre a componente sexual. A testosterona está muito ligada não só à nossa vontade de ter relações sexuais, como ao nosso desempenho, como à nossa concretização. Portanto, há estes dois lados, que é a libido e o desempenho sexual, ok? E, portanto, estes são sempre de valorizar e, inevitavelmente, a testosterona é uma hormona sexual em grande parte. Agora, temos que saber que todos os órgãos do nosso organismo, desde o cérebro ao músculo, ao osso, ao coração, têm receptores para a testosterona. E como tal, eu posso ter mais sintomas em determinado órgão do que outros. Eu vou-te dar um exemplo que é mais fácil de percebermos assim. Se eu for uma pessoa que trabalha das 8 às 8 da noite, num trabalho que exija muito cognitivamente, intelectualmente, o meu primeiro sinal de falta de testosterona pode ser falta de clareza mental, falta de capacidade de concentração. Ok? Enquanto que se eu, por exemplo, for uma pessoa, enfim, que tem um trabalho que intelectualmente não é muito exigente, mas eu sou um atleta e eu treino todos os dias e eu faço um desporto de competição, o meu primeiro sintoma pode ser a diminuição na recuperação muscular. Estás a perceber? Da mesma forma como a minha alteração do padrão de sono pode ser o primeiro sintoma. Da mesma forma como o meu apetite sexual, ou neste caso a falta dele, pode ser também o primeiro sintoma. E portanto, todos estes sintomas são avaliados no tal teste Adams, ok? E a pessoa pode se identificar mais com uns ou com outros. Depende do seu dia a dia e depende de quais receptores que estão mais carentes Ou desta seja, uma hormona. vez mais, uma mensagem sempre importante em saúde, que é cada um. Cada um. É Não mesmo é? isso. É. E tal como nas mulheres, agora fazendo aqui um paralelismo, não é? Em que há Uhum, mulheres que se queixam na perimenopausa e durante a menopausa, ou de calores, transpiração excessiva, uhum. outras não têm esses sintomas, mas têm Claro, o sono afetado. Portanto, claro. isto varia também de pessoa para pessoa. Exatamente, exatamente. E todos eles devem ser valorizados à sua maneira. Ok? Tal e qual. É claro que é Assim isso. como já percebemos que não chega a fazer uma análise, é preciso fazer uma Não, não. panóplia, avaliar Não. uma panóplia de parâmetros para que o Claro, médico possa, de uma maneira global e completa, interpretar o que é que se está a passar claro. com aquela pessoa, não é? Porque, como eu te disse, Paula, para mim, 500 de testosterona podem ser mais do que suficientes e para ti não. Depende da nossa saturação dos receptores da testosterona, ok? É Portanto, há isso. muitos parâmetros a avaliar Há muitos para nos avaliar. e a ter em conta Se fosse depois. fácil, fazíamos todos. Exatamente, exatamente. E a ter é isso mesmo, É exatamente. O isso mesmo. desafio é mesmo esse. Exatamente. Então, já percebes que há estes sintomas que podem surgir, e agora, se calhar, neste contexto, hum, não, ainda antes disso, porque estas perguntas, as perguntas das stories, Uhum. são muito relacionadas com o tratamento. Portanto, já lá vamos, já Ok, lá ok, vamos. ok. Então, antes disso, já percebemos que há estes sintomas. E agora eu gostava de dizer aqui duas coisas. Ponto um, se quiserem colocar questões aqui em direto ao Dr. Bernardo, aproveitem este momento, porque estamos perante uma referência, um especialista em saúde masculina. Por favor, utilizem este balão com um ponto de interrogação que está aqui no cantinho inferior à direita. E se acharem que esta conversa interessa a mais pessoas, homens ou mulheres, não me canso de dizer isto, por favor, usem aqui esta seta no canto inferior à direita para convidar mais pessoas para se Ok, juntar a nós. ok. Então,
Bernardo, já percebemos que há sintomas, que há exames, análises que se podem fazer, mas têm que ser analisadas com vários parâmetros, não é? Com esta Uhum. análise global, completa, que referias. E agora, o que é que se pode fazer quando, de facto, o médico constata que há um déficit? Ok. Então, olha, deixa-me dizer-te uma coisa que tem acontecido que é muito curiosa. Muitos dos homens que chegam a mim vêm encaminhados pelas mulheres deles. Estás a perceber? Isto é curioso, porque lá está, é a tal questão de que as mulheres, hoje em dia, felizmente, estão-se a cuidar e bem, e sempre se cuidaram mais do que nós, não é? E é mesmo assim, isto é a natureza humana, não é nem feminismo, Não, nem e todos os machismo, é estudos assim. dizem isso, não é? As É, mulheres vão mais ao médico, as mulheres vão claro, mais à claro. farmácia. Claro, isto é estatístico, ok? Isto sem quaisquer conotações sexistas, mas as mulheres começam a perceber-se que, enfim, ficam bem, sentem-se bem e querem que o homem igualmente as acompanhe nesta viagem pela saúde, ok? E esta viagem pela saúde começa inevitavelmente com um reconhecimento, porque o homem às vezes é um bocadinho casmurro em reconhecer as coisas. E garanto que uma das maiores dificuldades é o homem, enfim, admitir que já não é aquilo que era, porque há aqui uma grande questão de orgulho, ok? Mas uma vez ultrapassados isto, uma vez ultrapassados esta fase, quando o homem chega à consulta, nós temos que fazer aqui uma avaliação geral. Os antecedentes médicos, enfim, como uma boa anamnese médica. E depois então é que entramos nas partes dos pilares da saúde. E nestes pilares da saúde, nós avaliamos como é que é o sono da pessoa, como é que é o plano de treino da pessoa, como é que é a alimentação da pessoa e como é que é a gestão de stress dessa mesma pessoa. Porque estes determinantes de saúde, vamos chamar assim, vão determinar exatamente a velocidade com que nós estamos no declínio para a andropausa. Ok? E, portanto, mais do que repor a testosterona, que é aquilo que todos os homens vêm pedir, o que eu quero é modular ou otimizar aquilo que nós ainda produzimos. E, portanto, temos que olhar primeiro para estas pequenas, grandes escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. A nossa alimentação, o nosso treino físico, o nosso sono e a nossa gestão de stress. E essas. E essas Desculpa e esses... interromper-te, Bernardo, mas são 4 dos pilares do autocuidado. Portanto, que já aqui várias vezes fomos Ok, abordando, quer no Self-Care Market and Summit, quer aqui nas nossas lives. Portanto, ok. isto é determinante por É. cuidarmos de nós e não podemos pensar sempre num pilar, nem que um é mais Não, importante que os não, outros. não. É esta harmonia É, entre é. todos que é essencial. O que eu costumo dizer é que isto são pilares não negociáveis. Ou seja, Tal e qual. não é por tu comeres bem ou por tu treinares bem que podes substituir uma má noite de sono, ok? E garantidamente que o teu nível de saúde vai se reger pelo teu pior pilar. Certo? E De portanto, acordo. se tu dormes bem, aliás, se tu comes bem, se tu Dormes treinas bem, mal? se tens uma boa gestão de stress, mas se tu dormes mal, a tua saúde vai estar por aqui. Enfim, isto vai se refletir em tudo na nossa saúde, no nosso sistema imunitário, não é? E os níveis de testosterona. Ok? E portanto, é isso mesmo que nós fazemos. Nós aplicamos o teste Adams, nós aplicamos esta avaliação e nestas avaliações nós temos que ter métricas, ok? Só para avançar aqui um bocadinho. Para o sono, nós temos que saber como é que são os teus ciclos de sono. Para o treino, como é que é o teu treino de força e o teu treino de resistência. Para a tua alimentação, quantas gramas de proteína. Enfim, para termos aqui métricas e podermos melhorar. Porque nós não melhoramos aquilo que não medimos. Certo? Claro, Quando a claro. pessoa, quando a pessoa faz tudo o que está ao alcance dela e, portanto, está a modular fisiologicamente a sua produção, o seu balanço hormonal e não consegue chegar aos valores clinicamente ótimos, então eu aí, enquanto médico, vou pôr a cereja em cima do bolo e faço então a reposição de testosterona. Uhum. Ok? Não sei se E há respondi à várias pergunta. formas de o fazer. Há várias formas de fazer e assim muito resumidamente são 4. Ok? Quando chegamos à fase realmente da chamada TRT, que é a terapêutica de reposição de testosterona. Estas 4 têm vantagens e desvantagens, ok? Sendo que a primeira são os géis, ok? O gel, que está disponível nas farmácias em Portugal, é um gel de fácil aplicação, porque é realmente Aham. uma utilização tópica, mas tem uma absorção muito individual de pessoa para pessoa, muito variável de pessoa para pessoa. E a própria absorção e a farmacodinâmica é muito diferente de mim para ti. E, portanto, não é muito previsível e não é muito estável esta formulação. E, portanto, se nós tivermos que aumentar só um bocadinho a franja da testosterona,
é um método válido, é um método a pensar. Mas para quem realmente precisa de uma dose mais eficaz, o gel não é a solução. Ok? Isto assim de uma forma Dependendo se é muito. homem ou mulher, vai aplicar em zonas diferentes. Sim, sim, também, exatamente. Por causa da pilosidade e afins. Depois, os comprimidos também não são recomendáveis por duas razões, essencialmente. Porque têm um pico de absorção muito alto e quando deixas de tomar, vem ficar para baixo. E depois sobe, e depois desce. E esta montanha russa hormonal é uma coisa que nós não queremos e não é benéfica para ninguém. Além de que sobrecarrega um bocadinho mais o sistema renal, o sistema hepático e o sistema gástrico. Ok? Portanto, também não é uma forma ideal de utilizar. Depois há uma quarta aplicação, uma terceira aplicação, que são os pellets. Os pellets, sabes como os dispositivos, os implantes, os implanons? Pronto, é exatamente a mesma coisa, são pequenas faistazinhas de um material tipo silicone que vão libertando testosterona ao longo do tempo. Ainda não temos disponíveis em Portugal, mas onde vir, e é uma solução, é uma solução. E depois temos o injetável. O injetável que assusta muitas pessoas, as injeções, é na realidade a forma mais eficaz, mais previsível, mais estável e mais segura para a utilização da terapêutica de reposição de testosterona. Mas depois cada dose é muito individualizada, mas permite ter uma absorção muito progressiva ao longo do tempo e depois cerca de 10 dias com valores estáveis e depois a descida é também muito progressiva. E isto é o ideal que nós queremos a nível de previsibilidade terapêutica. Claro, Não claro. sei E se me estendi manter muito. esses níveis estáveis. Claro, é assim, todas as nossas hormonas têm altos e baixos, não é? O cortisol, a hormona de crescimento, a testosterona têm altos e baixos. Mas não queremos que sejam flutuações suprafisiológicas, chamemos assim. Ok? Agora que explicaste isto tudo sobre os tratamentos, eu faço-te Uhum. uma pergunta antes de irmos às perguntas que foram colocadas nas stories. Qual Uhum. é a diferença entre modulação hormonal e reposição hormonal? Ok. Então é assim, isto são questões de terminologia, não é? Isto são questões de terminologia, mas que são importantes as pessoas terem, que é o seguinte. hum, Nós podemos tomar medidas no nosso dia a dia que vão modular ou otimizar ou simplesmente melhorar o nosso padrão hormonal. Ok? E isto, mais uma vez, volto aos pilares da saúde: a alimentação, o treino, a gestão de stress, o nosso sono. Ok? Tudo isto é modulação, é otimização que eu, nos meus utentes, obrigo a que eles tenham antes de começarmos com reposição. Para Ou quê? Para seja, é que a as primeira pessoas etapa. Exatamente. Para que as pessoas também demonstrem algum compromisso na sua saúde e não venham à espera de soluções, enfim, como algumas injeções para emagrecer e as pessoas ficam em casa no Milagrosas. sofá à espera que façam efeito. Bem, comigo, quer dizer, com quem pratica esta medicina, isto não pode acontecer, ok? Não, nós não fazemos reposição numa pessoa que não tenha um compromisso para com o desporto, para com a alimentação, para com o sono, para com a sua saúde, porque nem é seguro, nem os resultados vão ser ótimos, ok? Portanto, estamos aqui a falar de modulação. Mas, como eu te disse, quando as pessoas se comprometem e demonstram resultados e métricas que estão a fazer tudo aquilo que está ao alcance delas, não é perfeito, porque ninguém é perfeito, mas estão a fazer tudo o que está ao alcance delas e não conseguem chegar clínica e laboratorialmente aos valores que nós planeámos ou que nós apontámos, então aí é que fazemos a reposição de testosterona. Ok? E é Olha, e importante termos vale estas noções. estas duas, e fantástico, porque eu acho que é muito importante esclarecer É, estes dois conceitos, porque é muito mais do é, que terminologia, porque tem implicações no dia a dia sem dúvida. gigantes. Sem dúvida. Bernardo, tu há pouco disseste que na maioria das vezes as mulheres é que trazem os homens à consulta. É verdade. Então, mais ou menos, qual é o padrão, que idades, ou a partir de que idade é que um homem deveria ir à tua consulta? Olha, eu não balizo as idades da minha consulta em padrões nenhuns, ok? Em balizas nenhumas. O que eu faço é uma abordagem adequada ao padrão etário da pessoa, naturalmente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas devem se preocupar com a sua saúde e com o seu balanço hormonal em todas as faixas etárias. É claro que não são crianças, mas a partir dos 20 anos é sensato falarmos sobre a modulação hormonal. Porque todas as vezes que vais ao McDonald's, todas as vezes que fazes uma dieta, todas as Coca-Colas que bebes, todas as vezes, desculpem aqui as marcas, mas todos esses Essas escolhas.
Estas escolhas vão estar já a estragar o nosso balanço hormonal logo de início. Se calhar nós não sentimos tanto na pele logo de imediato, mas garantidamente que a tal andropausa vai vir mais cedo com as escolhas que nós fizemos. Vamos é pagar a fatura mais tarde, ok? Portanto, a partir dos 20 anos, eu tenho utentes a preocuparem-se com isto. A partir dos 30 anos, mas claramente que o grande nicho é a partir dos 35, 40 anos, ok? Ou seja, É aí aqui que quase se podemos começa... dizer que é quase obrigatório. É quase obrigatório quem se Quase. preocupa com a saúde abordar este tema, sem dúvida, Paula, sem dúvida. Ok? Bernardo, então passamos aqui às perguntas das stories. Ah, quais são as contraindicações para prescrever testosterona aos homens? Ok. Ou as principais? Então é assim, nós sabemos que a testosterona está muito em volta de uma conotação negativa pela má utilização que se tem estado a fazer nos últimos anos, associada ao mercado negro, não é? A substâncias não farmacêuticas, em termos de qualidade muito dúbia, mas como o próprio prescritor ou utilizador, estamos a falar de mercado negro, estamos a falar do amigo do ginásio, estamos a falar de... E, portanto, nós temos que ter um cuidado ainda extra relativamente a isto. E, portanto, nós, fazendo um tratamento médico, nós temos que avaliar as possíveis contraindicações, porque a testosterona é um medicamento e, como tal, não é isenta de efeitos secundários. Alguns dos efeitos expectáveis, há efeitos que são previsíveis, digamos assim, e há outros que são muito individuais e mais raros. Mas, essencialmente, há, por exemplo, uma hemoconcentração com a utilização da testosterona. Isto, basicamente, é uma maior concentração de glóbulos vermelhos em circulação, que em alguns casos até pode ser utilizado como ferramenta terapêutica. Ou seja, há pessoas, por exemplo, com anemia, que beneficiam deste efeito secundário na utilização de testosterona. Mas quem tem um hematócrito, que é esta concentração de glóbulos vermelhos normal, e utilizar doses, especialmente doses elevadas da TRT, pode levar a uma viscosidade aumentada do sangue que o pode predispor a eventos trombóticos. Mas é por isto que, Paula, nós fazemos um acompanhamento médico, nós não fazemos uma consulta. Quando alguém me vem perguntar, olha, quanto é que custa a consulta? Eu digo, olha, eu não faço consultas, ok? Eu estabeleço um plano e nós fazemos um acompanhamento. Porque implica que haja monitorização laboratorial e clínica Para ir do ajustando desenvolvimento. sempre ao longo do tempo, não é? Claro, porque mesmo a própria dose é muito individual. Claro. Eu tenho que fazer um bocadinho por teste, tentativa e erro, para encontrarmos qual é a dose ideal para cada pessoa. Mas essa do aumento do hematócrito é essencialmente um dos efeitos secundários. E depois há aqui uma outra questão que é muito importante e muito sensível, que é a testosterona aumenta o risco de cancro. Olha, Ok? era a segunda pergunta. Então, eu antecipo-me. Vamos ver uma coisa. A testosterona é uma hormona fisiológica que nós temos em circulação e se nós tivermos a aumentar o valor desta hormona anabólica, ok? Podemos acelerar o crescimento de massas ou tumores. O que é que eu quero dizer com isto? A testosterona é uma hormona, sendo anabólica, faz crescer tudo, entre aspas, isto assim em bom português, e, portanto, se nós tivermos um cancro em desenvolvimento, nós vamos aumentar a taxa de crescimento desse cancro. Isso é preciso saberem. E, portanto, todos os meus utentes, como é indicado internacionalmente, devem ter os seus rastreios completamente em dia. Ok? Isto aplica-se a homens e a mulheres. Está bem? E, portanto, esses são assim, os dois grandes efeitos secundários esperados relativamente ao TRT. Não é que faça disto uma terapêutica que não seja segura, se for feita em contexto médico. Claro, claro. E com acompanhamento sempre, uma vez E com mais, acompanhamento. frisar e sempre com acompanhamento e monitorização. E geralmente é um tratamento crónico ou de curta duração? Terceira pergunta que foi colocada. Olha, então é assim, a duração do tratamento vai depender dos objetivos da pessoa. Ok? Porque, olha, isto, eu costumo utilizar muito analogias. Imagina que tu tens um carro, ok? E tu compraste um carro e no primeiro ano o carro está maravilhoso. E no segundo ano, maravilhoso está. Ao final dos 10 anos, quer dizer, o motor já não está tão bom, o carro já não rola tão bem, já houve uns cliques, não é? E tu vais a uma revisão, a um mecânico de mecanicismo ou de mecânica integrativa e de longevidade, e pões o teu carro novo outra vez, com um óleo XPTO e com a pressão dos pneus XPTO e com uma gasolina aditivada e tudo isto. E o carro começa a rolar como se fosse novo outra vez. E agora faço-te a pergunta a ti. Durante quanto tempo é que tu queres que o teu carro role bem? Repara, se tu disseres assim, olha, eu fiz este tratamento e eu não quero saber mais disto,
está tudo bem na mesma. Mas se tu quiseres ir otimizando a tua vida aos 40, aos 50, aos 60, aos 70, aos 80, então esta tua preocupação sobre o teu balanço hormonal, que no fundo é isto que estamos aqui a falar, deve ser para sempre. Agora, eu respeito todas as decisões dos utentes. Há pessoas que dizem assim, olha, eu durante 3 meses quero modular aqui hormonalmente para ver a melhor versão de mim. Está tudo bem. Só não podem é dizer, olha, agora antes do verão eu quero ficar cheio. Não, isto não, ok? Estamos a falar aqui de mundos diferentes. Mas a escolha de 3 meses, 6 meses, um ano ou a vida é completamente ao critério do utente. Claro, e do compromisso que a pessoa tem com a sua saúde, não é? Claro que sim, claro. Durante quanto tempo é que queres comer bem? Durante quanto tempo é que queres fazer Claro. exercício físico? Durante quanto tempo é que queres ter a melhor versão de ti? Esta resposta está a responder à pergunta que tu fizeste, percebes? Claro, é isso mesmo. E temos aqui mais uma pergunta. Ai, temos várias. Temos várias. E agora é que eu estou a ver que temos aqui 4 ou 5 perguntas, Bernardo. Preparado? Uh, Bora. Vou só buscar um café. Vou só buscar um café para fazer a noite. Bom, temos aqui um timing que temos de terminar a nossa Tudo live. bem, Mas tudo bem. existem situações de saúde em que a reposição com testosterona é... esta já respondemos. É Uhum, contraindicada. uhum. Esta já respondemos. Estava nas stories. Vamos Tudo aqui bem. ver outras. Ocorrem efeitos secundários como acne, queda capilar na reposição controlada, monitorizada, acompanhada, não é? Com testosterona por um médico. Uhum. Pronto, então é assim. As alterações que se sentem, por exemplo, na qualidade da pele durante a adolescência são, em grande parte, pelo pico de hormonas que se sente, nomeadamente com a testosterona. E a testosterona é um dos principais causadores da oleosidade da pele. E, portanto, quem tiver muita predisposição a formar acne, quer seja o acne infantil, adolescência ou adulto, poderá ter uma pele mais oleosa com a utilização da testosterona. No entanto, em doses de reposição de testosterona, isto raramente se sente, ok? Porque imagina, agora falando em valores laboratoriais, se passarmos de 500 para 700, não vai haver uma diferença assim tão significativa na nossa textura e oleosidade da pele. Mas, em doses suprafisiológicas, isso pode-se já sentir, sem dúvida. Ok? Relativamente ao cabelo poderá haver nos cabelos que tenham receptores para a testosterona. Isto dava para outra live, mas posso dizer, em termos práticos, uma pessoa com 40 anos que faça TRT não vai ter qualquer alteração a nível da qualidade capilar ou da densidade do cabelo. Está bem? Eu acrescento aqui um outro ponto que tem que ver com a gordura abdominal, que não falámos há pouco, Sim. no déficit de testosterona, porque foi uma das questões em que as pessoas escolheram a gordura abdominal e a falta de líbido, e as outras deixaram de parte. Portanto, do sono, da vitalidade, da energia, Uhum. ficaram de parte. Já percebemos que não é que a testosterona está relacionada com tudo. O que é que nos podes dizer sobre isso, Bernardo? Esse Pronto. risco aumentado? De quê? De termos mais gordura abdominal com a testosterona? Sim, da Não. concentração, sim. Pelo contrário. Há muito maior formação de massa muscular com a utilização da testosterona e a capacidade de utilizarmos a gordura abdominal como fonte de energia, ok? O que eu Ou posso seja, dizer é vai exatamente o atenuar contrário. esse efeito, não é? Claro, o que eu posso dizer é exatamente o contrário. Ou seja, quando nós temos um balanço entre o cortisol e a testosterona negativo, ou seja, temos mais cortisol do que testosterona, então aí sim há uma muito maior deposição de gordura no homem a nível abdominal, na mulher essencialmente a nível das ancas, ok? E portanto, a testosterona muitas vezes é utilizada realmente para a nossa melhoria da composição corporal. E isso é indiscutível, porque nós sabemos os efeitos anabólicos da testosterona, não só no ganho de força, como no crescimento muscular. Ok? Bernardo, aqui algumas questões, e aqui nunca é demais dizer que cada caso é um caso, Uhum. e portanto, obviamente que aqui do modo geral, o Dr. Bernardo poderá aqui responder e dar aqui algumas notas sobre a questão, mas mais do que o caso em particular, como é óbvio que é impossível aqui na nossa live. Mas há uns meses fiz análise que tinha o cortisol elevado, portanto aqui a hormona muito relacionada com o stress, não é? Uhum. Que já foi aqui, já falámos várias vezes, e tinha baixo DHA
DHEA. Há alguma relação? Devo fazer suplementação de DHEA? Ora bem, se calhar aqui o que eu te pedia, Bernardo, era que explicasse o que é DHEA e porque é que tantas vezes também vem na prescrição, quer nas mulheres, para as mulheres, quer Uhum. também para os homens. Ou seja, relacionada com esta questão toda, smart aging, anti-aging, saúde hormonal equilibrada, vivermos mais e melhor e mais anos. Ok. Então é assim, a DHEA é dihidroepiandrosterona, que é também uma hormona anabólica que atua em paralelo com a testosterona, ok? Mas mais do que nós termos estes valores otimizados, nós temos que perceber porque é que este cortisol está tão aumentado. Temos que ter atenção a uma coisa, que é a avaliação do cortisol e qualquer avaliação analítica é uma fotografia, ok? É uma snapshot. Ou seja, o cortisol nós sabemos que tem grandes oscilações ao longo do dia e nós, seres humanos, estamos preparadíssimos para ter picos de cortisol ao longo do dia. Ou seja, imagina que nós começamos agora aqui uma discussão e a insultarmos um ao outro, ok? Naturalmente que o nosso cortisol vai subir bastante. Isto vai fazer com que haja uma maior libertação de noradrenalina, uma maior disponibilidade de energia a nível de circulação, uma maior disponibilidade a nível de açúcares, a neoglicogênese, enfim, sem entrarmos aqui muito em fisiologias, mas nós precisamos deste cortisol para ter reação ao stress, ok? E isto é fisiológico e está tudo bem. Aliás, é por isso que estes picos de cortisol são tão benéficos e tão fisiológicos que se depende o banho de água fria gelada quando tu não treinas ou submetermos a determinados stress, a picos de stress, isto é benéfico, ok? Agora, o que o corpo não permite, mas não beneficia em nada, é quando esse stress é mantido ao longo do tempo. E, portanto, mais do que aquela avaliação do cortisol alta, nós temos que saber se isto é uma avaliação do cortisol alta mantida ou se foi só resultante de determinado stress. Porque imagina que essa pessoa foi fazer essa análise e a pessoa fica extremamente nervosa em ir fazer análises e as agulhas e tudo isso. Garantidamente que este valor do cortisol está a refletir isso mesmo. Estás a perceber? Portanto, é uma hormona do stress. E se tu estás pontualmente submetido a um stress elevado, isto vai se refletir nesta análise que é uma fotografia. Portanto, para termos uma avaliação do cortisol mais completa, mais fundamentada, então deve-se medir o cortisol das 24 horas a nível urinário, enfim. Isto é já um bocadinho nerd, mas para falarmos Não, bem... mas isso é muito importante, até porque a própria avaliação na saliva também, que é muito Claro. comum e que os médicos prescrevem muito, as pessoas têm muita dificuldade em cumprir e em entender exatamente, Sem eu sinto dúvida. isso no dia a dia da farmácia, como é que vão fazer. Sem E, dúvida. portanto, podem começar aqui logo diversos erros que depois vão dar origem a interpretações também erradas da tal fotografia que estavas a Sem referir. dúvida. Mas Portanto, isso estás é a um ver, ponto muito importante. E ó qual é a Paulo, relação, então, entre o cortisol e DHEA? então é assim, é isso mesmo. O cortisol vai aniquilar, vai sequestrar todas as hormonas anabólicas. Porque o nosso corpo, durante as 24 horas, só pode estar num de dois estados. Ou o estado catabólico ou o estado anabólico. Ok? E quando está com o estado anabólico, a DHEA está alta, a nossa hormona de crescimento está alta, a nossa testosterona livre está alta e, portanto, o nosso corpo está a regenerar. Está a regenerar o quê? O sistema imunitário, está a regenerar os tecidos que estão lesados ao longo do dia, está a regenerar as memórias, está a regenerar a nossa parte neurocognitiva e por isso é que é tão importante o sono para esta fase anabólica, ok? Não só para a melhoria e otimização hormonal, mas como para regenerarmos tudo aquilo que quebramos durante o dia. Ok? E portanto, esta é a relação. No nosso estado catabólico, é o nosso estado quando nós estamos estressados no trabalho, estamos a correr para apanhar o autocarro, estamos a trabalhar e está ali qualquer stress. E portanto, o que eu costumo dizer, e mais do que o valor absoluto ou momentâneo do cortisol aos meus utentes, é dizer o seguinte: se a pessoa teve uma má noite, esteve a trabalhar durante 8 horas, super cansado, e depois ainda se disciplina a ir treinar, e depois ainda vai fazer um banho frio, e depois ainda vai para casa discutir com a mulher, isto são 24 horas de cortisol mantido e é tudo destrutivo. Estás a perceber? Mais do que o valor que ele mostra ali na análise, se ele me disser isto do seu dia a dia, na anamnese que fazemos na consulta, garantidamente que ele nunca vai ter a sua saúde otimizada, nem a nível imunitário, nem a nível muscular. Ele vai ter uma deposição de gordura muito maior, vai ter a libido muito cá para baixo, vai ter... Enfim, podemos continuar a noite Uma toda com bola estes de neve, nomes. não é? É um ciclo, tal ciclo vicioso, É, que por vezes é difícil quebrar e transformar num ciclo virtuoso. sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É isso mesmo. Ora, ora, ora.
E, bom, acho que já respondemos a tudo. Já Boa. respondemos a todas as questões que tinham sido aqui colocadas. Bernardo, queres deixar-nos aqui uma mensagem final? Quero. Olha, gostaria que as pessoas tivessem uma ideia muito distinta do que é a TRT, da utilização, da má utilização da testosterona, que ainda é feita na maioria das vezes, ok? E ainda é feita, e contra mim falo, porque muitas vezes os utentes sentem estes sintomas, sabem e estão informados que pode ter a ver com a testosterona, mas vão aos nossos cuidados de saúde primários, aos nossos médicos de família, e eles estão fechados por duas razões. Primeiras, porque não sabem, portanto, e o desconhecimento é aqui o maior aliado da asneira. E depois, quando vão aos ginásios, os PTs, e atenção, com todo o respeito ao Sim, trabalho sim, dos sim, PTs sim. e os excelentes profissionais que eles são, acabam por enverdar por caminhos alternativos, porque Sim, nós, mas ainda há médicos, um mundo, ou quase que um submundo, não é? é o submundo, mas De é o substâncias submundo que lhes ilegais dá, e é outras isso, práticas é que isso. muitas vezes sabemos que são promovidas justamente no ambiente dos ginásios, Claro. onde entra também, não só a testosterona, eu estava-me a lembrar aqui Sim, de outras situações, mas sem sim. dúvida que é importante também falarmos disto, claro. E portanto as pessoas conseguirem distinguir completamente o que é a TRT médica da utilização ilegal e a utilização no mercado negro da testosterona, ok? E também percebermos que nós não nos devemos ahm, acostumar ou encostar ao fator idade para responder a todas os nossos problemas ou a nossa falta de performance ou a nossa falta de líbido, porque realmente nós somos muito mais senhores da nossa saúde do que nós pensamos. E até há pessoas que estão a fazer grandes esforços a nível alimentar, ou a nível de treino, ou a nível de sono, e realmente não estão a apontar os seus esforços para a sua saúde. Estás a perceber? Enfim, já há alguns médicos nesta área e bons colegas. E enfim, somos poucos, mas estamos aqui para isso. Ó Bernardo, e como é que uma pessoa queira ter consulta contigo, como é que pode fazer? Também dás Olha, consultas online ou é sim, só. eu estou em algumas clínicas, estou em clínicas no Algarve e em Lisboa, fisicamente, portanto estou a fazer consultas presenciais, mas enverdei por esta teleconsulta e as pessoas chegam a mim ou pelo meu canal, pelo meu Instagram, WhatsApp, Facebook, etc. E nós agendamos a consulta. E, portanto, acabamos por ter aqui uma conversa em que tocamos em todos os pilares da saúde e estabelecemos um plano. E depois toda a documentação, todas as coisas eu envio sempre e as coisas têm corrido bastante bem. Eu não consigo estar a dar resposta a todos os pedidos. Felizmente, é muito boa razão, mas tem sido difícil dar a resposta a todos. Mas pelas redes sociais é sempre mais fácil. E o teu canal de Instagram, que todos devem seguir, é Bernardo Pessoa MD. Exatamente. E não percam mesmo porque está repleto de conteúdos riquíssimos e de várias lives também, É verdade. que eu tive a oportunidade agora de ver todas ou quase todas, portanto quero também aqui dar-te os parabéns pelo trabalho que tens feito em Obrigado. prol da saúde de todos e em concreto da saúde masculina e por Exato. seres um visionário e por estares aqui a desbravar caminhos tão importantes e a abordar e a trazer aqui a quebrar tabus, mitos e sem dúvida a fazer um trabalho incrível na área da literacia em saúde. Exatamente. Paulo, obrigadíssimo e parabéns por esta tua iniciativa, ser assim tão abrangente e com temas tão amplos e tão importantes para a saúde de todos nós. Obrigadíssimo pelo convite. Obrigada eu. Foi uma honra enorme e foi aqui muito bom rever-te ao fim de tantos anos É e verdade. ver o percurso incrível que tens feito. E agora Igualmente, aqui do meu igualmente. lado, professora, só posso ficar de coração cheio e muito, muito, muito orgulhosa por todo o trabalho que tens feito e que tens dedicado a tua vida à saúde, a dar mais e melhor saúde às pessoas e esse é o propósito que nos une a todos e portanto Tal como aqui tu. um bem-aja, um obrigada muito grande, um beijinho muito Tá grande bom, um grande beijinho, e Paula. tudo de bom e acompanhem o Dr. Bernardo Pessoa, Bernardo Pessoa MD no Instagram porque não se vão arrepender.
Vamos a isso, vamos a isso. Paula, Um beijinho obrigadíssimo. enorme, obrigada. Ah, Obrigada a todos que estiveram connosco. Esta live vai ficar disponível aqui no Instagram, no YouTube e também no site das Dicas da Farmacêutica. E para a semana, há mais. Para a semana vai ser na terça-feira, porque a minha convidada não pode na quarta. Mas vamos falar sobre proteção solar com a SVR. E já sabem que vamos saber tudo sobre as novidades deste ano e também vamos ter uns miminhos que a SVR tem sempre para oferecer a quem estiver connosco durante a próxima live e a quem estiver muito atento a todas as novidades e o que ainda têm que saber sobre proteção solar. Bernardo, obrigada, foi um gosto está bem, enorme, Ana. um beijinho muito grande. Um Obrigada e obrigada beijinho. a todos. Tchau, tchau. Obrigado.